Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e este aqui é um curso sobre números complexos. Essa aula aqui a gente vai tratar do módulo, né, do número complexo e entender um pouquinho a partir da ideia da representação no plano de Argand-Gauss, né, ou só no plano de Gauss, que é um plano cartesiano em que a gente coloca na ordenada o imaginário, a parte imaginária, e na abscissa a parte real. Então eu tenho o número z. Tá? Então, o número z. Esse número z complexo, que pertence aos complexos, ele tem a parte real, que eu chamei de A, e a parte imaginária, B, I, em que B é real e A é real. Tá bom? Então, a gente consegue representar isso no plano. Se A é positivo, fica aqui para a direita. Se A é negativo, fica para cá, para a esquerda. Se B é positivo, fica aqui para cima. Se B é negativo, fica aqui para baixo. E aí, tomando o ponto 0, 0 e conectando aqui com, a gente chama esse ponto P aqui de afixo, tá? Que ele é dado pela par ordenado AB, em que essa aqui é a parte real e esse aqui é a parte imaginária. Você consegue, então, calcular o módulo de Z. Tá? O módulo de Z. E que esse Z ele pode estar em qualquer ponto aqui assim, né? Como eu falei, tá? Então eu posso ter aqui a qualquer ponto. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro. São ângulos que eu posso calcular. E, claro, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, em que eu posso utilizar isso tranquilamente, tá? Então vamos só entender isso devagarzinho. E como é que você calcula isso? Como é que você calcula? Bom, primeiro eu tenho aqui, ó, observando aqui no 0, 0, AB e A0, né? Se eu chamar aqui, ó, A, B, C, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ora, se eu tenho um triângulo retângulo, e isso daqui é a hipotenusa, eu vou associar essa hipotenusa ao módulo de Z, tá bom? Ao módulo de Z. Então, esse módulo de Z, eu vou representar como sendo essa barra assim, tá bom? Isso aqui é justamente o tamanho OP, tá? E esse OP aqui, esse OP, ele, se eu pegar esse tamanho aqui assim, ó, é um cateto desse triângulo, e se eu pegar esse tamanho aqui, é outro cateto do triângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado a gente conhece como sendo a soma do quadrado dos catetos. Logo, o módulo de Z vai ser o quê? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Não vai ser negativo porque o módulo, por definição, ele é positivo, tá? Então, eu pego isso daí e calculo qualquer que seja a coordenada, os pares ordenados do nosso bendito aqui, tá bom? Nosso bendito número complexo, tá? E o que é interessante, o argumento de Z, ou argumento principal de Z, indicamos por argz. É quem? É o ângulo alfa, tá? Ângulo alfa é o argumento de Z. A gente chama isso de argumento, isso vai aparecer em vários lugares. E esse argumento a gente pode calcular o seno dele como sendo o cateto oposto, ou seja, o tamanho de B, né? Tamanho de B, pelo módulo de Z, e o cosseno, que é o cateto adjacente. Quem é esse cateto adjacente? É o tamanho de A, pela hipotenusa, módulo de Z. Então, você tem esses dados aqui assim para trabalhar. Essa equação é a equação do módulo. Eu posso calcular o seno e o cosseno de um ângulo a partir disso, a partir do arco tangente seno, arco cosseno, né? E da tangente, se eu dividir seno pelo cosseno, eu tenho a tangente. Ou a tangente vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, B sobre A, tá bom? Então, tenho todas essas equações aqui para trabalhar e para calcular o ângulo que me interessa,
certo? Bacana. Então, olha só, determine o módulo de cada número. Isso aqui é bem simples. Como é que a gente vai calcular o módulo? Vou chamar isso aqui, ó, de ZA, ZB, ZC, ZD, ZE e ZF. Então, o módulo de ZA vai ser parte real, 3 ao quadrado, mais a parte imaginária, 1 ao quadrado. Logo, isso vai ser 3 mais 1, 4. O módulo de ZA é 4. E o módulo de ZB? O módulo de ZB vai ser menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Claro que aqui é menos 2 dá positivo quando eleva ao quadrado, certo? Então, vai dar 4 mais 9, vai dar quanto? 13. Aqui não dá para tirar um valor como aqui no 4. Para aí, tá bom. Tá? O módulo de ZC vai ser 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Certo? Então, vai ser 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Bom, 30, 41. Então, isso aqui vai dar 41. Raiz de 41 não tem um valor real exato. Então, a gente para aí. ZD. ZD vai ser menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Ora, menos 2 dá 4, menos 2 dá 4, dá 8. Né? Dá 8. Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode reescrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ou 2 ao cubo, certo? Dá para, dividindo aqui, ó, 2 por 2 dá 1, vem para cá para fora, fica aqui 2 raiz de 2. Tá bom? Vamos lá achar aqui o do ZE. Vai ser parte real 0, só para lembrar, né? Menos 7 ao quadrado, tá bom? Menos 7 ao quadrado dá quanto? 49, 0 é 0, fica 49, então raiz de 49, 7. Ou seja, o módulo tirou apenas o valor do negativo aqui. E o ZF aqui, o módulo de ZF, vai ser 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, vai dar 64, mais 100, dá 164. Bom, aqui não vai dar para fazer uma raiz exata, né? Então, a gente faz aqui, a gente fatora em números primos, para ver se dá para simplificar. Aqui dá 8, dá 2, dá por 2, dá 4, dá 1, raiz de 41 não tem, é o próprio 41. Fica 2 ao quadrado vezes 41. Bom, dá para extrair o 2 ao quadrado, né? Vezes raiz de 41, então fica 2 raiz de 41. Tranquilo? Bacana, né? Facinho, não tem muita dificuldade. Então, o módulo está aí. A partir daí, eu posso calcular o seno, posso calcular o cosseno, posso calcular a tangente, certo? Só usar aqui essas formulazinhas aqui, ó. Só calcular essas formulazinhas, tá bom? Então, olha só. Uma coisa interessante que eu posso fazer para terminar essa aula aqui é mostrar a forma polar. Por quê? Porque foi o que a gente falou aqui. Se a gente tem que equivale alfa, tá? Se a gente tem que equivale alfa, esse pedaço aqui assim, né, o A, então olha só, seno de alfa vai ser A com a t, perdão, aqui é o B, né? Esse aqui é o valor de B e esse aqui é o valor de A, certo? Então, não é o seno aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa! Vamos lá, então. Cateto oposto a alfa, B, sobre a hipotenusa, módulo de Z. Lembrando que o módulo de Z, quanto é que vale o módulo de Z? Vale a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Então, seno de alfa é B sobre Z, tá? Eu posso, então, escrever B logo. Eu posso escrever B como sendo módulo de Z, seno de alfa, não posso? Está aqui, ó, Z, seno de alfa. Mesmo processo, cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o A, sobre o módulo de Z, tá? Então, eu posso reescrever A como sendo módulo de Z, cosseno alfa, certo? Bom, como Z é A mais BI, então Z pode ser escrito como sendo módulo de Z no lugar de A, cosseno alfa, mais módulo de Z no lugar de B, seno alfa.
Colocando o módulo de z em evidência, z vai ser módulo de z. Ah, desculpa, aqui BI, né? Então essa parte aqui, ó, vamos só mostrar aqui, ó. Isso daqui é o A e isso daqui é o B, tá bom? Bom, então, botando z aqui em módulo, vai ficar cosseno alfa mais seno alfa i, tá bom? Então, essa aqui é a forma polar. Ela vai ser muito importante, por exemplo, no desenvolvimento de coordenadas polares, descrição de alguns objetos, não pelas coordenadas cartesianas x, y, mas pelas coordenadas polares, que seria este tamanho aqui, que é o módulo, tá? E o ângulo de abertura, tá bom? Então, esse aqui é a forma trigonométrica ou a forma polar.